pra gente a tua busca, né? Quase que desesperada, digamos assim, para salvar esse casamento. Sim, logo depois que aconteceu esse episódio, né, que eu decidi não ir mais para a igreja, então assim, ele veio me pedir para pesquisar, eu comecei a pesquisar, e aí a gente começou a meio que debater com relação às coisas que eu acreditava e que ele acreditava. Então a gente começou a se assim, a gente vivia muito bem, mas quando o assunto era religião, quando o assunto era igreja, quando o assunto era mormonismo, aí a gente se bicava, sabe? Então, assim, na primeira semana que eu saí da igreja, ele veio todo, não, eu vou te ajudar, calma, isso é normal, eu também já passei por isso, nananã. E aí ele quis, tipo assim, sabe, ser o marido perfeito. Parecia que a gente ia acabar de casar, porque, assim, ele tava um amor de pessoa, fazendo tudo e tal. Quando foi na segunda semana, aí mudou, assim, sabe? Tipo, eu não sei se ele se aconselhou com alguém, eu acredito que sim. E aí ele começou, tipo assim, me tratar indiferente. Quando chegou no domingo, na hora de ir pra igreja, ele ficava revoltado. Sabe assim, tipo, saía bravo e voltava mais bravo ainda por eu estar em casa, ou por eu, de repente, sair pra, sei lá, ir no mercado, sabe? Então, assim, começou a rolar esse tipo de conflito aqui dentro de casa. E aí, logo as pessoas começaram a me mandar mensagem, como que você tá, e nananã. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu não quero ninguém vindo aqui querendo saber por que eu não tô indo pra igreja, isso é uma decisão pessoal. E outra, ninguém nunca veio aqui em casa, nunca. Eu recebi uma vez visita de um mestre familiar em 6 anos na igreja. Então, assim, não é agora que eu deixei a igreja que eu quero que o missionário fica vindo batendo na porta, que eu quero líder vindo aqui. Eu vou tratar todo mundo bem. Se as pessoas me ligarem, eu não proibi ninguém de vir aqui em casa. Eu só não queria que as pessoas viessem para tentar me convencer a voltar para a igreja, entendeu? Então, assim, aí, logo em seguida, ele foi chamado para ser conselheiro, acho que segundo conselheiro do ramo. Então, assim, eu falei, como assim? Tipo, eu nem fiquei sabendo por ele, eu fiquei sabendo por uma irmã que me mandou mensagem e falou assim: ah, Laís, parabéns pelo chamado do seu ex, tal, nananã. Na época a gente ainda era casada. E eu falei, como assim? Aí ele chegou, eu peguei e falei assim: como assim? Você foi chamado para ser conselheiro e você nem se aconselhou comigo, né? Aí ele falou assim: ai, não, eu já tinha sido até apoiada. E aí eu falei assim: não, não pode ser assim. Você não tá vendo que a igreja quer separar a gente? Porque assim, né? é, ele não tinha tempo de estar comigo, a gente trabalhava muito, né? De segunda a sábado. O domingo era o único dia que a gente tinha para estar junto. Ele ia para a igreja, ficava a manhã toda na igreja. Amanhã não, a parte da tarde, né? Então, a partir da manhã a gente praticamente descansava. A tarde toda ele ficava na igreja, a gente tinha só algumas horas à noite. Então eu falei assim, você não tá vendo que a igreja tá querendo separar a gente de uma vez por todas? Ele falou, não, eu aceitei e tal. Aí a gente meio que discutiu e eu falei assim, então você escolhe ou a igreja ou eu. Porque desse jeito não dá. Porque a gente não tem convívio, não, né? Aí, só que eu falei, gente, falei assim, sabe aquela calor do momento que você fala, saiu. Eu falei, então você escolhe ou eu a igreja. Ele, então escolhe a igreja. Aí nós ficamos, acho que Ele ficamos falou isso 3. na hora ali, no calor do momento ele já disse isso. Exatamente, eu escolhi a igreja. Aí eu falei, bom, tá, a gente nunca tinha ficado sem se falar, né? Sempre acontecia alguma coisa, a gente sempre conversava, se acertava antes de dormir. E aí, nesses 3 dias, eu falei, eu não vou falar com ele, vou respeitar o espaço dele. A gente dormiu junto, normal, tudo, mas não trocava uma palavra. E aí, quando ficou esses 3 dias, e aí ele veio e falou, a gente pode conversar? Eu falei, podemos. E aí ele falou assim, eu quero divórcio. Aí eu, hã? Tipo assim, eu te dei esses 3 dias pra você, né, pensar, pra gente se acertar e você vem pedir o divórcio. Eu dei risada na cara dele, porque, tipo, era a última coisa que eu esperava na minha vida, sabe? E aí eu peguei e falei assim, como assim? Tipo, igreja é uma coisa, religião é uma coisa, o nosso relacionamento é outra, sabe? E eu tinha um casamento como uma coisa muito séria, né? Enfim. E aí,
depois dele ter pedido o divórcio, aí eu fiquei naquela busca, né? Tipo, comecei a falar com todo mundo, pedir ajuda pra minha mãe, pedir ajuda pra minha família, pedir ajuda pros nossos amigos, pra todo mundo, falar com ele que não era assim e tal. E ele foi irredutível, desde o momento que ele decidiu que era o divórcio. Assim, não teve uma pessoa que falou com ele que ele deu ouvido, sabe? Ele já tinha decidido. E aí eu fui pra igreja, eu acho que isso foi um mês depois que ele pediu o divórcio. Aí ele já foi pro quarto do lado. Nós tem 2 quartos aqui na casa, né? Então ele foi pro quarto do lado. Era assim, 2 estranhos vivendo debaixo do mesmo teto, sabe? E aí eu fui na igreja, falei, vou lá tentar conversar com a liderança, pedir ajuda, porque eu não achava que isso era um motivo para pro divórcio, sabe? Aí fui, assim, mas eu entrei, quando eu decidi ir para a igreja, já foi aquela sensação, ai meu Deus, eu não quero ir para a igreja. Mas nessa busca, né, nessa tentativa de salvar o casamento, eu falei, eu vou passar por cima do meu orgulho e vou. E mesmo depois de já ter descoberto tantas coisas da igreja, sabe? Quando eu pisei lá dentro, eu já me senti assim tão mal. Eu falei, eu não consigo compactuar mais com as coisas que eles falam lá em cima, sabe? Tipo, não é isso, tá, sabe? Eu falei assim, gente, minha vontade era de ir lá no púlpito e falar, pessoal, vocês estão sendo enganados, não é isso, sabe? Então eu guardei tudo aquilo pra mim, fiquei sentadinha lá e ele tava lá na frente. Ele nem acreditou quando ele me viu, porque ele não esperava que eu fosse pra igreja, né? Eu cheguei lá de surpresa. Então, acabou a reunião sacramental, aí eu fui atrás do presidente, aí ele foi também, a gente chegou na sala, como de costume, né, tem aquela oração pra gente ter a reuniãozinha lá. Foi com Aí teve a entrevista, você, teu oração. esposo e o presidente do ramo. Isso, nós E três. que E para quem não aí, conhece é como se fosse o pastor da Isso, o congregação, né? pastor, o padre, exatamente. Isso, é. E aí, eu comecei a falar, expliquei tudo o que aconteceu, expliquei por que eu saí da igreja, mas eu falei que o meu casamento não tinha nada a ver com a minha saída da igreja, que eu ia respeitar. Tanto que, assim, eu acordava antes dele, preparava o terno enquanto ele estava tomando banho, arrumava café, sabe assim? Eu apoiei ele continuar a ir para a igreja. Eu não falei para ele, tipo, sai da igreja também. Não, pode ir, tá tudo bem. A gente teve aqueles momentos de confronto, porque eu falava as coisas que eu tava aprendendo, e ele falava, não, não é assim, não é assado, mas em nenhum momento eu quis tirar ele da igreja, sabe? Eu respeitei o espaço dele. E aí eu falei tudo isso pro presidente, aí o presidente pegou e falou assim, bom, aí eu falei tudo, a minha versão, aí ele falou a versão dele, aí o presidente pegou e falou assim, bom, eu tô vendo que a Laís tá indo pro caminho A, fulano tá indo pro caminho B, e eu não tô vendo vocês felizes assim. Então, eu sou casada há 25 anos com a minha esposa. E se ela não estivesse na igreja, eu também não estaria com ela hoje. Aí, tipo, meu ex simplesmente não esperou acabar. Não teve oração no final, não teve nada. Ele levantou da sala e saiu. E o presidente saiu atrás. E eu fiquei lá chorando. Então, assim, a igreja apoiou ele, sabe? Provavelmente todo mundo já sabia, né, de tudo. E eu não sei se ele levou para eles que eu queria tirar ele da igreja. Então, assim, a igreja simplesmente falou: bom, se ela tá querendo te tirar também do caminho, fica você aqui pelo menos, né? Então, eles assim, apoiaram o divórcio, sabe? E foi bem triste, né? Assim, eu acho que é uma coisa assim, é tão contraditório, né? Porque a igreja prega tanto sobre família, sobre família união, eterna. família eterna. E aí, numa situação dessa, o presidente da missão, da igreja, fala para você que o divórcio está justificado, sabe? E aí eu via tantos casais assim que o homem era ruim para a esposa e tudo mais. E aí, nesses casos, falava, não, continua casado, sabe? Tipo assim, dá uma segunda chance. Agora, no meu caso, só porque eu saí da igreja, aí foi justificado, sabe? Tipo, então a igreja apoiou o divórcio. E em algum momento, então você nessa reunião, você abriu teu coração, contou lá para o presidente do ramo, que é o pastor da congregação, né? Uhum. As tuas dúvidas, teus sentimentos. Em algum momento, Laís, ele tentou falar para ti, não, olha, Laís, tem explicação para isso, a gente tem como te ajudar. Vamos marcar para você vir aqui para a gente conversar, né, um pouco mais sobre isso. Ora mais. Ele tentou, de alguma forma, te salvar, entre aspas, né? Nada.
Zero. Parece que, tipo assim, eu já era um caso perdido, sabe? Porque acho que já fazia um ou 2 meses que eu já tinha saído da igreja, que eu estava totalmente decidida. Eu falei, eu não quero mais. Então, eles não tentaram nada. Até o antigo presidente, é presidente porque é ramo aqui, né? Isso. É um ramo português. Então, o antigo presidente, eu liguei para ele para pedir ajuda, porque a gente tinha mais convívio, né, com esse anterior. Então eu pedi, por favor, me ajuda, conversa com meu ex, fala com ele, sabe, o que pode fazer. E até ele meio que, tipo assim, sabe, não se importou. Ele falou, por que você decidiu sair? Eu contei o que aconteceu e tudo mais. Ele tenta voltar. Eu acho que até por ele que eu decidi ir para a igreja, tentar mais uma vez, sabe? Mas isso foi uma coisa por telefone, coisa rápida, assim, uma conversinha de 5 minutos. E aí, logo em seguida que eu fui para a igreja, esse atual presidente simplesmente falou isso e acabou. Tipo assim, fui totalmente descartada mesmo, sabe? Uhum. Tá. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive, parecida com a sua, parecida e diferente, né? Da opinião ou do que pensa um membro da igreja firme, convicto, né, da doutrina mormon, que quando eu trabalhei no Deseret Industry, que é uma empresa da igreja, né, eu era um funcionário temporário e os funcionários mesmos, os chefes, né, eles são membros da igreja. Em 2015, o Marcelo foi diagnosticado com câncer. E em 2017, o Marcelo já estava bem, já estava sarado, estava tudo maravilha. Mas aí entrou a crise de fé dele. E ele estava compartilhando algumas coisas comigo. E eu não queria ver, não queria ouvir e falar sobre o assunto, porque eu tinha muito medo, né? Ou seja, eu estava vendo meu esposo ir por um caminho que amedronta, e a minha família eterna, a gente começa a ter um monte de questionamentos. E nesse meu trabalho, acho que a cada 15 dias, o chefe chama para tipo uma entrevistazinha. E nessa entrevista, eu compartilhei com ele que meu esposo tinha tido câncer, né? E que agora ele estava tendo dúvidas, né? E ele falou para mim que era melhor que o Marcelo ainda tivesse o câncer do que tivesse as dúvidas. Meu Deus. Na cabeça do membro da igreja é melhor o membro da igreja morrer firme do que viver afastado, né? Que eu não gosto dessa palavra, mas é o termo que é usado. Exatamente. Mas aquilo me chocou, foi um tapa na minha cara que eu nunca mais esqueci. Sabe, como é que ele pode falar isso? Eu jamais pensaria isso no meu esposo, que eu preferia que ele tivesse doente, né, do que tivesse uma dúvida. Né? Que fé fraca é essa? Né? Como é isso? Se eu tenho a verdade, eu tenho a verdade. Nenhuma informação vai destruir a minha verdade. Exato. Não é verdade? Nossa. Então, para que o medo? Mas é porque eles são ensinados assim, né? Doutrinados a colocar medo, a colocar culpa. E que bom que ele falou isso, porque isso te impactou, eu acredito que de uma maneira positiva. Você falar, como assim? Ele tá, querendo ou não, agorando, né? Tipo, que é melhor que seu marido tenha uma doença terminal do que ele esteja pensando em largar da barra de ferro, né? Barra de ferro. E no meu caso, assim, ao contrário do seu esposo, cada pessoa tem uma reação diferente, né? A minha reação foi a seguinte: eu casei com esse homem, na igreja a gente casa para essa vida e para a eternidade, né? Exato. Então, eu casei com esse homem para as duas coisas, para essa vida e para a eternidade, mas se continuar do jeito que tá, não vai durar nem para essa vida, que foi o que aconteceu com você. No seu caso, não durou nem para essa vida. E aí, o que foi que eu fiz? Eu coloquei nas mãos de Deus, né, o meu casamento e a minha vida, e falei assim, eu vou ouvir o que meu marido tem para dizer. Sem medo. E falei, vem.
Vamos. Aquela coisa, como dizem, né? Deus está no comando, né? Se for para ficar, eu vou ficar. Se for para sair, eu vou sair. Eu estou tranquila, porque Deus está no controle da minha vida. Exato. Entendeu? Mas você... então, quando você viu isso, né? Teu marido está pedindo divórcio, a igreja está apoiando. Chegou a passar na tua cabeça em algum momento a possibilidade, não, eu vou engolir a seco e vou ficar na igreja para salvar o casamento? Sim, quando eu fui falar com o presidente, até ali eu estava disposta, só que assim, eu vi que eu não podia mais estar num lugar que não me fazia bem, de, sabe, fingir que eu acreditava naquilo tudo quando eu sabia que não era verdade. Então eu tentei. Aí depois dessa reunião, depois de tudo que ele me falou, eu voltei para casa assim, desolada, liguei para minha mãe e falei, mãe, aconteceu isso. Ela falou assim, levanta a cabeça, você não fez nada de errado. Você não tem culpa sobre isso, você está deixando de ir para a igreja por uma opção sua. Você não está abandonando o seu casamento. Então, se o seu marido fez isso e se a igreja apoia isso, já não é um problema seu, sabe? Então, assim, esse apoio que eu tive da minha mãe, da minha família, foi muito bom, porque, assim, para uma mãe que não pode estar aqui, né? Foi muito difícil para mim o fato de eu estar aqui sozinha, eu não tinha ninguém. Né? Então, a única pessoa que eu tinha estava me abandonando por religião, né? Então, assim, depois dessa reunião que eu tive com o presidente, eu falei, eu não posso mais seguir assim. Então, foi quando eu falei, não, bora lá, vamos viver a vida, tá tudo bem, né? Sabe, eu não fui a primeira pessoa a divorciar e não vou ser a última. Então, vamos lá, dar a volta por cima. E a partir de então, só seguir minha vida. E até hoje, né, uma luta pra gente... como que fala? Tirar essas crenças que a gente tem, essas cobranças, né? Toda essa dissonância cognitiva que a gente foi ensinado lá dentro, né? Esse medo, essa cobrança que a gente faz da gente mesmo. Então, assim, eu fui aprendendo a desconstruir tudo isso que a igreja me fez acreditar um dia, né? E aí pronto, saiu da igreja, com certeza agora vive uma vida como alcoólatra, drogada, promiscuidade no meio do mundo. Conta pra gente a vida depois da igreja. Basicamente. Porque isso é que o membro da igreja pensa que vai acontecer se ele sair da igreja. Exatamente. Sua vida vai se acabar. É isso. Você vai sair da igreja, aí você vai entrar no mundo das drogas, na balada e tudo mais. E, assim, eu saí da igreja, a gente fica muito perdida, né, com tudo. Mas, assim, meu caráter não mudou. Nada, assim, eu voltei, sim, a beber, porque os 6 anos que eu fiquei dentro da igreja, eu não coloquei uma gota de álcool na minha boca. Mas eu sempre gostei, eu aprendi a beber com a minha mãe, com meu pai, nos churrascos de família. Então, assim, voltei a beber socialmente. E, assim, minha vida não mudou muito, sabe? Só, assim, de eu não me cobrar tanto sabe? Tipo, eu demorei a conseguir usar blusinha sem alça, até mesmo porque eu tinha uma marca aqui do Garment, né? Shortinho, essas coisas, assim, foi uma coisa que foi com o tempo, gradual, sabe? Mas foi gradual, mas, assim, minha vida seguiu plenamente, sabe? Com o tempo eu fui vendo que tudo que eu aprendi ali dentro, assim, de que eu não podia, que eu não devia, que o mundo é horrível, que as pessoas são, né, as pessoas do mundo vão te influenciar a fazer coisas ruins, quando na verdade não, sabe? Tipo assim, as pessoas do mundo são pessoas normais, são filhos de Deus, assim como nós, sabe? Não é porque eu tô num bar com uma amiga tomando uma cerveja que ela vai me influenciar negativamente. Não, sabe? Às vezes ali dentro da igreja eu era mais influenciada negativamente a julgar, a falar dos outros, do que quando eu tô num bar tomando uma cerveja com uma amiga, sabe? Então, assim, foi muito bom sair da igreja e poder ver que eu não preciso de ninguém, sabe? Eu não preciso de uma igreja me dizendo o que eu tenho que fazer ou não. Eu sei o que é bom pra mim, eu sei o que é bom pro meu corpo, eu sei o que, sabe, me deixa bem. Tanto que, assim, quando eu tomo uma cerveja, eu tomo porque eu gosto de beber cerveja. Eu não bebo pra me embriagar, eu não bebo pra, sabe, ter coragem de fazer alguma coisa que eu não teria se eu não tivesse bebido. Então, assim, foi tudo muito, muito natural, sabe? Foi muito bom mesmo. Isso há quanto tempo que você saiu da igreja, seu casamento acabou? Isso já faz quanto tempo? 2 anos.
2 anos. Porque eu saí da igreja, agora em janeiro fez 3 anos, né? O divórcio foi em agosto, então 2 anos e meio agora. Agora deixa eu fazer uma pergunta de fofoca para os nossos ouvintes masculinos. Claro. Tá namorando? Não. Opa, qual o telefone então? WhatsApp para contato? Vou colocar aqui o Instagram para mandarem os currículos. Contanto que não seja mormon, tá tudo bem. O telefone dela eu não vou colocar aqui não, mas o link do canal dela eu vou colocar, tá? Ótimo. E falando do canal, então você saiu da igreja, tua vida melhorou, você se tornou uma pessoa mais leve. Por que você decidiu então criar um canal e continuar com essa ligação com a igreja? Sim. De uma certa forma, né? E se expor às críticas, aos ataques, né? Dos membros da igreja que se sentem ofendidos por você contar a tua história. Porque tem um dizer, né, que eles falam, não sei se no Brasil se é comum se ouvir isso, mas aqui nos Estados Unidos eles falam, né? As pessoas saem da igreja, mas a igreja não sai delas, né? Você não consegue se desconectar e só esquecer, deixa para trás. Não tem que estar falando mal, né? Não pode falar, né? Não pode falar, não pode sentir. Então, na verdade, assim, era uma coisa que eu sempre quis fazer, assim, de contar a minha experiência, sabe? Mas foi mais na intenção de alertar pessoas que estavam conhecendo a igreja, porque assim, se lá atrás, quando eu conheci a igreja, eu soubesse de tudo isso, eu tivesse tido conhecimento, sabe? Não só da história da igreja, mas de pessoas que passaram pelo mormonismo, eu não teria passado tanto tempo lá dentro, eu não teria deixado de viver tanto a minha vida, eu não teria sofrido tanto, sabe? Então, assim, eu sentia que eu tinha essa responsabilidade, sabe? De dar voz às pessoas que saem da igreja. Porque quando a gente sai da igreja, a gente se sente assim, nada, a gente se sente perdido. Então, eu também queria ser apoio para as pessoas que saem da igreja, sabe? Que tá tudo bem, a sua vida vai continuar, Deus vai continuar te amando, sabe? Você pode ser feliz, você vai ser feliz, sabe? Então, assim, eu sentia isso dentro de mim. E aí, quando eu fiquei sabendo sobre o desvio, né, que a igreja teve aí, aqui nos Estados Unidos, que foi assim, saiu na mídia e tudo mais, aí eu coloquei no meu Facebook, perguntando se as pessoas que estavam na igreja sabiam disso, né? E aí foi aquele alvoroço e tal, aí eu falei, não, agora eu vou criar um canal, eu vou contar minha história, eu acho que é hora de eu reservar um tempinho para poder ajudar outras pessoas, sabe? Porque assim, quem tá feliz na igreja, porque tem gente que funciona, a igreja funciona pra pessoa. Então, tá tudo bem, continua na igreja, seja feliz, sabe? Eu acho que a vida é muito curta pra gente não ser feliz. Mas tem pessoas lá dentro que estão sofrendo, tem pessoas lá dentro que estão com medo de sair, tem pessoas lá dentro com depressão. Então, assim, eu quero ser um apoio para essas pessoas, sabe? Eu quero que elas saibam que sair da igreja só vai fazer sua vida melhorar. Se é isso que você quer, né? Se você não tá feliz lá dentro, foi o que aconteceu comigo. Acredito que aconteceu com vocês. Aconteceu com muitas pessoas que saíram da igreja e a vida, assim, em todos os âmbitos, assim, emocional, financeiro, espiritual, melhorou, sabe? Então eu queria poder dar voz para essas pessoas e também dar um apoio para quem estava se sentindo como eu estava me sentindo. E se lá atrás eu tivesse conhecido alguém que passou por isso, tudo teria sido mais leve, sabe? Então, foi essa a minha intenção. Legal. Nossa, bom demais. E como tem sido a recepção do teu canal, né? Diz aí uma experiência positiva, que alguém te contactou agradecendo e tal, e como é que são os ataques do pessoal que acha que você está criticando a igreja? Os haters. Sim, os ataques, graças a Deus, assim, nada me atinge, sabe? Depois que eu saí da igreja, eu aprendi a respeitar muito as pessoas e cada um na sua individualidade. Então, assim, é uma coisa que, sabe, você lê ali, te dá aquele sentimento, tipo assim, não, a pessoa não sabe o que ela tá falando. Então, passa, sabe? Deixa, cada um pode acreditar no que quiser e tá tudo bem, sabe? Então, passa. Agora, as pessoas que me procuram, assim, para agradecer, sabe? Eu tive 3 pessoas
que saíram da igreja depois que começaram a assistir os meus vídeos, que se sentiam como eu me sentia. Isso as que me procuraram para falar, para contar. Então, assim, isso é uma coisa assim que, sabe, nada paga. Você poder ajudar alguém só por você abrir a sua boca, sabe? Tipo, contar o que aconteceu. Então, assim, isso me trouxe uma paz muito grande de saber que eu tava podendo ajudar alguém a se libertar, sabe? Se libertar do medo, da culpa. Então, assim, nossa, é muito bom. Eu gosto muito dessa troca. Eu não tenho tanta disponibilidade de tempo. Eu queria muito, assim, sabe? Gravar vídeo toda semana, falar Mas, infelizmente, né? A vida é muito corrida. Então, assim, eu não consigo. Mas, assim, o pouco retorno que eu tenho das pessoas de bem, pessoas que saíram da igreja, é o que me motiva, sabe? Tipo assim, falar, não, eu tô no caminho certo, eu acho que é isso que eu preciso fazer, eu preciso ajudar outras pessoas. Porque quando a gente se cala, a gente, querendo ou não, a gente tá omitindo, né, a verdade. Eu acho que não é isso que Deus quer. Eu acho que Deus quer que a gente fale, né? E como é o nome do canal mesmo, Laís? É o meu nome, né? Laís Sana. Uma eu sei, fala o pessoal que não sabe, né? Sim, Laís Sana, uma ex-mormon feliz. Pronto, pessoal que assiste o Mormonismo Sem Censura, Laís, os testemunhos dela, a maneira dela contar a história dela é assim, ela é esse amor de pessoa, super, sem script, sem nada, é o que vem no coração, sai na boca. É muito gostoso assistir os vídeos dela. Os meus são chatos, eu sou super assim, eu sou igual professor de história, né? Minha nossa, a história de novo, né? Mas é um canal excelente, eu realmente recomendo. Só frisando uma coisa, quando a gente fala que, olha, que alegria, porque, como a Laís falou, 2, 3 pessoas me contactaram dizendo que saíram da igreja por causa do meu vídeo. Não é que a gente faz esses vídeos para tirar pessoas da igreja, mas esses vídeos, eles são, sim, visando pessoas que estão lá dentro, como a Laísa estava, tá entendendo? Ou encontrando informações que estão chocando com os valores dessa pessoa, tá? Que é o que aconteceu com a gente quando a gente descobriu que a igreja omitiu informações, mentiu para a gente sobre a história da igreja, que a gente estava vivendo uma mentira, aí não consegue mais conciliar os valores, né? Que a gente tem desde criança, que a gente traz desde o berço, né? E com os próprios valores que a igreja ensina para a gente. Tá entendendo? Então, para essas pessoas que a gente faz esse vídeo, se você é um membro da igreja, que está feliz lá, que a igreja te serve, você está bem lá e a gente está bem de te ver lá. Mas se você está sofrendo, vivendo o mormonismo, ou se as histórias que você está ouvindo, a nova história da igreja que está surgindo agora junto com a internet, se ela está te fazendo mal, então, minha amiga, esse canal, todos esses canais são para você e a gente quer te abraçar, te ajudar. Eu, a Laísa, a Vânia, o Paulo do Mormonismo e a gente Barros, o Everton da minha história no mormonismo. Isso. Tom, né? O Tom, exato. Tá multiplicando, vai aparecer mais. E vai aparecer mais. Graças a Deus. Vai sim. Olha só, a gente vai encerrar agora, tá? Queremos te agradecer pela sua participação. Você é uma fofa. Tá? Obrigada. Estamos muito gratos, honrados por ter aqui essa sua participação, essa sua entrevista. Se você quiser dizer mais alguma coisa, esse é o momento, tá bom? Tá ok. A gente vai ficar por aqui. Tá ok, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui contar um pouquinho da minha história. Nós estamos aqui somente para ajudar, né? Para trazer realmente a verdade e poder abraçar todo mundo, né? As pessoas que não estão felizes na igreja, nós estamos aqui para oferecer nosso apoio, nosso ombro amigo. E é isso, muito obrigada pela oportunidade. Espero poder, né, participar de mais coisas com vocês. E eu acredito que, assim, Deus está muito feliz com esse nosso trabalho de unir forças e falar realmente a verdade sobre o mormonismo, porque eu sei que tem muitas pessoas precisando de uma palavra amiga, de né, sentir um lugar que ela pode ser ela mesma, né? Então, estamos aqui para isso, para ajudar, para servir
e para fazer aquilo que Deus nos ensinou, que é amar o nosso próximo. Então é isso. Exato. Muito obrigada. Foi um prazer. Ai, que bom, que Obrigado delícia. você. Obrigada. Um abração. É.